Para vocês, o servo de Deus, vocês podem ficar certos de uma coisa: vocês são inimigos número 1 de Satanás. Você tem medo dele porque Jesus está com você, que não o Pai falou. O crente que Deus escolheu não tem que ter medo de Satanás, não. Satanás tem que ter medo dele, não do seu Jesus. Eu queria chamar a esposa do presbítero Joaquim para me orar pelo pastor. Hoje à noite é a senhora mesmo. Me orar pelo pastor. Para que Deus tenha abençoado a vida dele, para que ele possa trazer esse estudo para nós. Para que a senhora esteja orando por ele. Isso que Deus manda. Salve, Senhor, Pai. Amém. Senhor nosso Deus, na tua presença estamos neste momento para te pedir tuas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui presente. Apresentamos também o pastor que vai trazer Jesus para nós. Abre nosso entendimento para nós entender a tua palavra. Dá sabedoria, Deus certo, Jesus. Abençoa todos que aqui estão. Meu Deus, abençoa também aqueles que não vieram. Senhor, desperta cada um para vir para a tua casa. Oh, Deus maravilhoso. Tudo isso nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem dado para nós estar aqui na tua casa nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos agora para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos já, aproveitando nós estamos de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João 8, versículo 44. 8:44. Hoje o tema do nosso estudo, ele é um estudo sobre o inimigo. A obra satânica está espalhada por todos os continentes e o diabo, desde quando foi diabo, nunca dormiu. Então nós vamos aprender hoje sobre as estratégias do inimigo que levam muitas pessoas ao abismo. Então, João 8, versículo 44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diga graças a Deus. A igreja toma os seus assentos. Queridos amados irmãos, hoje nós vimos que o nosso presbítero José Ferreira, ele falou acerca da força e da fúria do inimigo quando se trata de artimanha, quando se trata de estratégias para enganar, para induzir. Na verdade, a Bíblia, o Senhor Jesus sempre nos advertiu acerca da força do inimigo, das suas estratégias. Então hoje nós vamos saber um pouco quem é o nosso inimigo. Quando você conhece quem é o seu inimigo, fica fácil de você arrumar uma estratégia de guerra contra ele. Qualquer exército de guerra, qualquer exército, qualquer força nacional ou estrangeira, ela sempre quer saber que tipo de armamento está usando a força oposta. Então, na verdade, nós temos que saber também como é que trabalha o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o próprio Satanás. Sim ou não? É. Porque a Bíblia diz que não temos que lutar nem contra a carne e sangue, não é verdade? Mas sim contra o quê? Quem lembra? As potestades que ficam onde? Nas regiões celestiais. Então, na verdade, o inimigo ele tem suas estratégias de trabalho. Há um certo dizer que disse que tinha um homem que ele estava em um bar e o inimigo estava procurando uma casa para habitar. E o inimigo passou pelo bar, aquela festividade, aquela danceteria, aquela festa, e o inimigo não fez muita ênfase para aquele bar, ele passou direto. E aí alguém perguntou para ele e disse: por que você não vai naquele bar?
por que você não vai naquele bar e tenta o que lá estão? Disse, não. Isso, pode deixar nessa mesmo? Olha só, obrigado. Então, disse, não é necessário. Porque aqueles que já estão ali são meus. Eles já estão seguros. Já são meu caso. Eu fiz de tudo, suei para trazer eles até aqui. Na bebida, eu fiz de tudo para que eles fizessem a minha vontade. A prostituição, e assim eu trabalho. Eu crio as minhas estratégias para derrubar a cada um. E acabo trazendo. Quando não há mais solução para ele, eu destruo mesmo. E quando não há mais solução para ele, eu jogo ele na bebida. E é na bebida que eles vão esquecer as amarguras da vida. Então deixa. Agora, ele disse, para onde é que você vai? Não, eu vou continuar. Eu vou andar prosseguindo. Mas para onde? Eu vou atrás daqueles que servem o Criador. Eu vou atrás daqueles que procuram se alicerçar na presença do Criador. Porque quando deles se firma na presença do Criador, é mais um soldado que se levanta contra mim. E da maneira que vão crescendo, eu me torno mais fraco. Então nós vemos que o inimigo, ele é cheio de estratégia. Eu já tenho falado acerca de um jovem que estava acima do muro. Uma pessoa que era filho, era parente, era conhecido de evangelho, né? Mas nunca tomava uma decisão para vir à igreja. Essa pessoa chegava na casa dele, ele passava e dizia assim: irmão, vamos à igreja, Deus tem uma bênção para você. Mas no momento que ele estava convidando esse irmão para estar na igreja, Deus estava usando ele, aquele irmãozinho tão simples, dizendo: venha depressa para a minha casa, porque eu estou te dando livramento de destruição nos lares, eu estou te dando livramento de ataques, de mortes, de surpresas que você não vai gostar. Então veja bem, nós vemos que o inimigo, ele tem as suas estratégias. Aí o que acontece? Aquele irmão, chegou um dia que ele estava em cima do muro, conhecia a verdade, mas não queria dar ouvido à verdade, pois ele preferia ouvir mentiras. Incrível, o ser humano tem a facilidade para pender para as coisas malignas. Para tudo que é errado, o homem tem a tendência a pender para as coisas erradas. Quando você faz um convite a uma pessoa para vir para a igreja, é mais fácil ele atender um convite mundano, ouvir uma opinião mundana, do que ouvir uma opinião que vai trazer benefício eterno. Este jovem achou, porém, de estar em cima do muro. Ele disse: olha, a partir de hoje eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais servir o diabo. Mas não sabia ele que essa decisão que ele disse, que não mais queria servir a Deus, ele já estava servindo o diabo. Ele estava em cima do muro dizendo o seguinte: não vou mais na igreja, eu vou servir a Deus aqui mesmo na minha casa, eu vou assistir meus programas de televisão, eu vou assistir as minhas novelas, eu vou assistir os meus filmes prediletos, e aí eu preciso ir à igreja. Quando eu quiser orar, eu dobro os meus joelhos aqui em casa mesmo e está tudo bem. Veja bem, o inimigo, ele é cheio de artimanha. Veja bem, agora mesmo, em muitos lares, inclusive na sua casa, tem alguém cultuando o diabo, tem alguém servindo ao Deus deste mundo, tem alguém acomodado com os prazeres deste mundo, que não ama mais estar na casa de Deus, que não ama mais ouvir a palavra de Deus e tem se esfriado. Veja bem, então você vai entender que este jovem que eu estou falando, ele chegou a uma certa decisão de estar em cima do muro, e ele disse: eu vou estar aqui, eu quero servir a Deus desse jeito. E alguém se preocupou com esse jovem. Esse jovem, estando ali em cima daquele muro, tinha dois exércitos. Um exército de uma igreja que amava ele e que ama ele, estava preocupado, dizendo assim: João, sabe que nós te amamos, venha para um lugar seguro, venha servir a Deus, venha à igreja. Deus quer dar livramento, Deus quer operar na sua vida, Deus quer mudar a sua história.
e simplesmente ele estava tão transtornado com os ataques de Satanás, que a palavra entrava aqui e saía do outro lado. Ele não deixava a palavra permanecer em seu coração. Mas a palavra de Deus diz que ela é tão poderosa que ela brota até em nós. Tem um certo ditado que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que flui. E é verdade. Então veja bem. Mas do outro lado estava um outro exército, silencioso, maquiavélico, cheio de estratégias, de artimanhas, não falava nada. Enquanto que a igreja de Cristo clamava para que esse jovem descesse do muro, o outro exército que estava do outro lado do muro ficava em silêncio. Enquanto que a igreja clamava, vem para o nosso lado, o inimigo estava em todo o tempo em silêncio. E não fique pensando que o inimigo de vossas almas, ele vai estar gritando, dizendo para correndo na rua que ele é diabo, não. Ele não vai sair correndo pelos mercados, pelas vilas, pelas discotecas, pelas baladas da noite, colocando chifre, colocando dentro de vampiro. Não fique pensando que ele vai usar esse tipo de vestimenta. Você está enganado com ele. Você precisa saber que quando ele cria um plano para destruir um lar, uma família, ele vai usar de todos os seus conhecimentos possíveis para tirar essa vida da igreja. E quantas vidas hoje, que hoje estavam na igreja e hoje estão no mundo? Hoje estava uma bênção e hoje está uma calamidade. Tem se desviado, tem pedido, tem se decaído para o outro lado negativo da realidade. E assim a humanidade está caminhando. Quando Jesus diz que são muitos os convidados e poucos serão os escolhidos, porque na verdade Jesus convida a todos, mas os escolhidos, na verdade, que permanecem, são poucos. Então veja bem, do outro lado estava o lado silencioso, e aquele jovem não parava para perceber quem era aquele lado silencioso. Mas algo lhe chamou a atenção quando ele resolveu tomar uma decisão e dizer o seguinte: olha, eu não estou entendendo, eu estou em cima do muro, mas a igreja evangélica a todo tempo está clamando, dizendo: vem para o meu lado, venha para cá, venha servir a Deus, Deus vai te curar. Eu não entendo vocês que em todo tempo vocês estão em silêncio e não abrem a boca para dizer nada. E o inimigo silenciosamente diz: nós não falamos nada, porque o muro me pertence. E quantas vezes nós nos encontramos em cima do muro da indecisão, e às vezes pensamos que o muro, é nosso, que o muro é meu, mas não sabe que foi o inimigo que te colocou numa situação de estar em cima do muro da indecisão. O que eu quero trazer aqui, muitas pessoas têm conceitos errados acerca de Satanás. Mas por quê? Eu estou trazendo esse estudo para a tua vida, para a nossa vida, para que você saiba quem é o seu inimigo, o que ele é capaz de fazer. Quando ele começar a arquitetar os planos, quando ele começar a usar sua máquina mortífera, você vai saber se defender. Olha só, ele é apenas uma superstição? Não, ele não é apenas uma superstição. Muitas pessoas têm um conceito errado de às vezes pensar que o inimigo é apenas uma superstição. E quando nós pensamos assim, que ele é uma superstição, ele ganha tempo e ganha espaço. Quando nós pensamos, quantas pessoas dizem assim: isso é coisa da carne, o diabo não existe. É isso e é exatamente isso que ele quer que nós pensamos, que ele não existe. Enquanto você pensa que ele não existe, ele vai lá na sua casa, destrói o seu casamento, ele coloca o espírito de separação, ele coloca o espírito do adultério, ele coloca o espírito da fornicação, ele coloca o espírito de discórdia e contenda, porque ele trabalha